Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Para o mundo, a mortificação, assim como a cruz é escândalo. A analogia que deve ser feita com a passagem do Evangelho não deve ser interpretada como mera casualidade. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é força divina. 1 Coríntios 1:18. O mundo moderno é perfeitamente hedonista. Eleva os prazeres acima de todo e qualquer valor. Esta mentalidade é o início da perdição do homem, porque a partir do momento em que ele submete a razão às suas paixões, desce ao nível dos animais. Com efeito, o homem tem um distintivo. Ele, diferentemente dos outros animais, possui um diferencial, que é a razão. Mas quando despreza a sua razão e passa a valorizar as paixões da sua carne, passa também a se perder, passa a esquecer e rejeitar o bem eterno e imutável que o criou. O hedonismo consiste em valorizar os prazeres da carne, aquilo que é próprio de todos os animais, em detrimento da própria sabedoria, da própria razão. Esse pensamento que guia o mundo moderno conduz o homem ao que Pio XII chama de vícios mais vergonhosos da humanidade. Sacra Virginitas 50. O cenário moderno é no mínimo interessante. Quando lemos uma notícia dessas, falando sobre os benefícios e da necessidade da mortificação, ficamos escandalizados. Como uma pessoa pode desvalorizar os prazeres da carne desta maneira, chegando, por exemplo, ao ponto do açoitamento? É uma pergunta interessante que deve ser respondida à luz do pensamento cristão. Primeiro, o autor sagrado pergunta: que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida? Marcos 8:36. De fato, aquele que se deixa dominar pelas concupiscências nessa vida e se apega de modo desordenado às criaturas, perde a vida eterna. O raciocínio cristão é: o que vale mais, se sacrificar nessa vida ou perecer eternamente na outra? O que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Marcos 8:35, diz Jesus Cristo. Mas o mundo despreza sua palavra. E no contexto do mundo moderno, nós notamos esse desprezo, nós observamos o culto exacerbado ao hedonismo e aos prazeres da carne. Afinal, a reação das pessoas quanto à notícia da cruz é de escândalo. Mas a reação das mesmas, quando é anunciada a notícia da prostituição e da barbárie sexual, é de conformidade, de aceitação, de aprovação. Nesse sentido, estamos diante de um sinal de contradição. Enquanto o mundo prega o prazer carnal, o sexo deliberado e a total substituição da razão pelas paixões, Jesus Cristo mostra-nos um caminho diferente, o caminho da mortificação, da penitência, da abstinência, do desprezo pelos conceitos deste mundo efêmero, cujo príncipe é o demônio. Nos ensina o Papa Pio XII, dizendo: é preciso vigiar primeiramente os movimentos das paixões e dos sentidos e dominá-los, com sua vida voluntariamente austera e com a mortificação corporal, para os submeter à reta razão e à lei divina. Os que são de Cristo crucificaram a sua própria carne com os vícios e concupiscências. Gálatas 5:24. O apóstolo das gentes confessa de si mesmo: castigo o meu corpo e reduzo à escravidão, para que não suceda que tenha pregado aos outros
eu mesmo venha a ser réprobo. 1 Coríntios 9, 27. Todos os santos e santas assim vigiaram os seus sentidos e reprimiram-lhes os movimentos, às vezes muito violentamente, segundo as palavras do Divino Mestre. Digo-vos que todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já cometeu adultério com ela e no seu coração. E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o para longe de ti, porque é melhor para ti que se perca um dos teus membros do que ser o teu corpo lançado no inferno. Mateus 5, 28 a 29. Esta contundente e fortíssima recomendação mostra bem que nosso Redentor exige antes de tudo que não consintamos nunca no pecado, nem por pensamento, e que com a maior energia cortemos em nós tudo o que poderia, mesmo levemente, manchar esta virtude belíssima. Nesta matéria, nenhuma vigilância nem severidade é excessiva. E se má saúde ou outras razões não nos permitem pesadas austeridades corporais, nunca elas nos dispensam da vigilância e da mortificação interior. Fonte: Papa Pio XII, Sacra Virginitas, número 51, 25 de março de 1954. Nos diz um grande santo da Igreja, São Leão Magno: mortifiquemos um pouco o homem exterior, para que o interior seja restaurado, perdendo um pouco do excesso corpóreo. O espírito robustece pelas delícias espirituais. Feche seus olhos diante de tudo e sempre a todo espetáculo perigoso, inclusive tenha a valentia de fechá-los a todo espetáculo vão e inútil. Veja sem olhar, não se fixe em ninguém para discernir sua beleza ou feiura. Se o que lhes apresentam excita vivamente seu atrativo, pense no fel e no vinagre que apresentaram a Nosso Senhor na cruz. Isso não lhe impedirá de saborear o manjar, mas servirá de contrapeso ao prazer. Há de se evitar todo contato sensual, toda carícia em que se poderia certa paixão, em que se buscaria ou onde se teria um gozo principalmente sensível. Examine a fundo seus desejos e submeta-os ao controle da razão e da fé. Você não deseja mais uma vida longa que uma vida santa? Prazer e bem-estar sem tristeza nem dores, vitórias sem combates, êxitos sem contrariedade, aplausos sem críticas, uma vida cômoda e tranquila sem cruzes de nenhum tipo, ou seja, uma vida completamente oposta à de nosso Divino Salvador? Não lhe está proibido ter bom coração e mostrá-lo, mas fique atento para o perigo de exceder o justo meio. Combata energicamente os afetos demasiados naturais, as amizades particulares e todas as sensibilidades moles de coração. Mortifique seu espírito proibindo-lhe todas as imaginações vãs, todos os pensamentos inúteis ou alheios que fazem perder o tempo. Acima de tudo, mortifique sua vontade. É o ponto decisivo. Não entretenha desejos frívolos. Desejo poucas coisas, e o pouco que desejo, o desejo pouco, dizia São Francisco. Considere como um vício ainda maior o luxo e o mundanismo. Faça de modo de, ao ver sua vestimenta e os adereços, ninguém diga: está desarrumado, nem está elegante, senão que todo mundo possa dizer: está decente. Para preservar a castidade, os santos se utilizaram de métodos severos de mortificação. As pessoas que escolheram trilhar pelo caminho de Cristo, pelo caminho da cruz, não devem ser menosprezadas ou criticadas.
Elas estão em busca de algo mais sublime. Elas não querem viver a perversão sexual. Elas não querem se rebaixar aos vícios mais vergonhosos da humanidade. Elas preferem se flagelar, sim, porque é melhor se flagelar do que ser, pelo apego desordenado aos bens materiais, uma pessoa eternamente frustrada. É importante lembrar que a castidade é importantíssima para a nossa salvação. E nenhuma vigilância nem severidade é excessiva quando tratamos deste tema. De fato, não queremos perecer, não queremos viver eternamente na tristeza e na solidão. O Senhor nos convida, nesse sentido, a aceitarmos a sua vontade de amor, mas também de sacrifício, de alegria e de felicidade, mas também de abstinência. Essa, com efeito, é sinal de verdadeira fidelidade. E é isso que o nosso Senhor quer de todos nós. A mortificação cristã tem por fim neutralizar as influências malignas que o pecado original ainda exerce nas nossas almas, inclusive depois que o batismo as regenerou. Nossa regeneração em Cristo, ainda que anulou completamente o pecado em nós, nos deixa sem embargo muito longe da retidão e da paz original. O Concílio de Trento reconhece que a concupiscência, ou seja, o tríplice apetite da carne, dos olhos e do orgulho, se deixa sentir em nós, inclusive depois do batismo, a fim de excitar-nos às gloriosas lutas da vida cristã. Fonte: Concílio de Trento, seção 5, Decreto do Pecado Original. A Escritura logo chama essa tríplice concupiscência de velho homem, oposto ao novo homem, que é Jesus que vive em nós, e nós mesmos que vivemos em Jesus, como carne ou natureza caída, oposta ao Espírito ou natureza regenerada pela graça sobrenatural. Este velho homem ou esta carne, ou seja, o homem inteiro com sua dupla vida moral e física, deve ser, não digo aniquilado, porque é coisa impossível enquanto dure a vida presente, mas sim mortificado, reduzido praticamente à impotência, à inércia e à esterilidade de um morto. Há que impedir-lhe que dê seu fruto, que é o pecado, e anular sua ação em toda a nossa vida moral. A mortificação cristã deve, portanto, abraçar o homem inteiro, estender-se a todas as esferas da atividade nas quais a natureza é capaz de mover-se. Tal é o objetivo da virtude de mortificação. A mortificação consiste em fazer e sofrer, o que contraria os sentidos, e em se privar daquilo que os lisonjeia. Enquanto ela é necessária para evitar o pecado, é de obrigação absoluta para cada cristão. Se se trata de coisas que licitamente se podem desfrutar, a mortificação não é obrigatória, mas é muito útil e meritória. Contudo, deve-se notar aqui que, para aqueles que tendem à perfeição, a mortificação nas coisas lícitas é absolutamente necessária. Como pobres filhos de Adão, devemos lutar até a nossa morte, pois a carne deseja contra o espírito e o espírito contra a carne. Gálatas 5:17. É próprio dos animais seguir os seus sentidos, enquanto que aos anjos compete cumprir a vontade de Deus. Disso conclui um ilustre escritor que nos tornamos anjos, esforçando-nos por cumprir com a vontade de Deus, e irracionais se procurarmos satisfazer os nossos sentidos. Ou a alma subjuga o corpo, ou o corpo escraviza a alma. São Bernardo se dirige aos mundanos que zombam dos servos de Deus por mortificarem sua carne as seguintes palavras: somos em verdade cruéis para com o nosso corpo, afligindo-o
com penitências, porém, mais cruéis sois vós contra o vosso, satisfazendo a seus apetites nesta vida, pois assim o condenais juntamente com vossa alma a padecer infinitamente mais na eternidade. Se queremos, portanto, agradar a Deus e alcançar a salvação, devemos corrigir nosso falso gosto, devemos achar satisfação naquilo que a carne detesta e desprezar aquilo que ela apetece. São Luís Gonzaga era tão assíduo em crucificar o corpo que não buscava outra coisa senão mortificação e penitências. Dizia que, ainda que seja necessário mortificar sua vontade, não se deve deixar de mortificar o corpo para refreá-lo e submetê-lo à razão. Sem a mortificação da carne, é difícil submetê-la à lei de Deus. São Pedro de Alcântara assim falava a seu corpo: fica certo de que nesta vida não te deixarei descansar. Só tribulações serão tua partilha, mas quando estivermos no céu, desfrutarás de uma paz que não terá mais fim. Leiamos a bibliografia dos santos, consideremos suas penitências e envergonhemo-nos de ser tão medrosos e comedidos na mortificação de nossa carne. A mortificação externa é de suma utilidade para o espírito. Antes de tudo, ela nos desprende dos prazeres sensuais, que ferem e até muitas vezes matam a alma. As chagas do amor divino impedem que as chagas da carne nos atormentem. Diz Orígenes: se depois de uma dolorosa confissão nos é tirada a culpa do pecado, não deixamos, por isso, de ficar sujeito aos castigos temporais. Se não os expiarmos durante a vida presente, teremos de recuperar o que perdemos no purgatório. Mas aí os castigos são imensamente maiores. Diz a Sagrada Escritura: os que não fizeram penitência por seus pecados se verão em grandíssima tribulação. Apocalipse 2, 22. A mortificação eleva a alma até Deus. Segundo São Francisco de Sales, nunca a alma poderá chegar até Deus sem a mortificação e sujeição da carne. Sobre esse ponto, Santa Teresa d'Ávila nos deixou várias e belas sentenças, entre elas: é um grande engano crer que Deus admite a seu trato familiar homens efeminados. Ou quando disse que almas que verdadeiramente amam a Deus não aspiram o descanso corporal. São João viu todos os bem-aventurados com palma nas mãos. Apocalipse 7, 9. E a palma é o símbolo tradicional do martírio. Daí devemos concluir que todos nós, para nos salvar, devemos ser mártires, quer o sejamos pela espada dos tiranos ou pela mortificação. Segundo o apóstolo São Paulo, a diferença que existe entre os que amam a Jesus Cristo e os que não o amam é que esses lisonjeiam a carne, enquanto aqueles cuidam em mortificá-la e crucificá-la. Gálatas 5, 24. Consideremos que cada ocasião de mortificação é um presente de Deus, pelo qual devemos adquirir grandes merecimentos para a vida eterna. Ponderemos que não nos será possível amanhã o que hoje podemos, visto que o tempo passado não volta mais. Pensemos que nossa morte se aproxima depressa e que muito pouco é o que fizemos para o céu. Procuremos, portanto, no fruto, mortificar-nos tanto quanto possível. Não deixemos passar ocasião alguma de mortificação. O amor não pode ficar ocioso. Quem ama a Deus não pode viver sem lhe dar contínuas provas de seu amor. Ora,
Não pode uma alma testemunhar melhor o seu amor para com Deus do que renunciando por Ele às alegrias deste mundo. Rezemos também para que o mundo compreenda o amor e a verdade que estão embutidos no Evangelho de Cristo, e para que, compreendendo, possam amar os seus valiosos ensinamentos. São João Bosco foi um santo que lutou de maneira incansável pela castidade dos jovens. Peçamos a Dom Bosco que possa ajudar a juventude na luta pelo pudor e que ela possa encontrar no fim de sua vida o rosto misericordioso de Cristo ressuscitado. Em geral, saiba negar à natureza o que pede sem necessidade. Saiba fazer-lhe dar o que ela nega sem razão. Seus progressos na virtude, disse o autor da Imitação de Cristo, serão proporcional à violência que saiba fazer-se. Dizia o santo bispo de Genebra: há que morrer a fim de que Deus viva em nós, porque é impossível chegar à união da alma com Deus por outro caminho, senão pela mortificação. Estas palavras, há de morrer, são duras, mas serão seguidas de uma grande doçura, porque não se morre a si mesmo, senão para unir-se a Deus por esta morte. Queríamos escolher nossas cruzes, ter outra distinta da nossa, levar uma cruz pesada que tivesse ao menos algum brilho, antes que uma cruz ligeira que cansa por sua continuidade. Ilusão. Devemos pensar nossa vida, devemos levar nossa vida e não outra, e seu mérito não se encontra em sua quantidade, senão na perfeição com que a levemos. Devemos levar nossa cruz e não outra, e o seu mérito não se encontra em sua quantidade, senão na perfeição com que a levamos. Quisera Deus que pudéssemos aplicar-nos com pleno direito às seguintes palavras de São Paulo: em todas as coisas sofremos a tribulação, trazemos sempre em nosso corpo a morte de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. 2 Coríntios 4:10. Curta é a nossa peregrinação aqui na terra. Nossa morada vindoura é além, onde aquele que na vida mais se mortificou receberá uma glória e alegria maior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.